A ilha de Colares sempre foi um lugar à parte. Um pedaço de terra esquecido pelo tempo, onde o mar lambia as praias de areia escura e o ar tinha um cheiro de sal e mistério. Para seus moradores, a vida seguia um ritmo próprio, lento, quase como a maré. Mas nos últimos tempos, a calmaria tinha sido rasgada por um medo que se espalhava como um vírus, silencioso e invisível. Algo estava acontecendo, e ninguém na ilha, nem os pescadores mais experientes, ousava dar um nome àquilo. Eles se referiam a um fenômeno, uma palavra vazia que tentava conter o terror. A verdade, no entanto, era que as pessoas estavam sendo atacadas no meio da noite, enquanto dormiam. As vítimas eram encontradas desmaiadas, com o corpo coberto de ferimentos bizarros, marcas que pareciam ter sido feitas por uma agulha ou um instrumento pontiagudo. Não havia roubo, não havia agressão, apenas as marcas e o pânico que crescia a cada novo ataque. E foi nesse cenário de medo e sussurros que Elias chegou. Um homem com a vida marcada pelas cicatrizes de um passado que ele tentava esquecer. Elias era um jornalista de investigação, ou pelo menos tinha sido. A última grande reportagem dele, sobre um caso de corrupção política, desmoronou em suas mãos, deixando um rastro de mentiras e uma mancha indelével na sua carreira. Ele se tornou o cara que inventou provas, uma piada interna no meio jornalístico, e com isso, a sua fé na verdade e em si mesmo se esvaiu. Por isso, quando a oportunidade de cobrir os estranhos eventos em Colares apareceu, ele a agarrou. Não era sobre redenção, ele pensava, mas sobre desmascarar uma farsa. O jornalismo de verdade para ele tinha morrido. Agora ele era um caçador de mitos, um desmistificador. Ele chegou na ilha com sua câmera e gravador, pronto para provar que tudo era apenas uma histeria coletiva. Uma história inventada para atrair a atenção da mídia. Ele era um observador, um narrador cético que tinha como único objetivo mostrar o que estava por trás daquelas histórias. O que ele não esperava, no entanto, era que a história, de certa forma, o estaria observando também, e que o que ele estava prestes a descobrir seria muito mais assustador do que qualquer coisa que ele já tivesse testemunhado. Ele se instalou em uma pousada simples, administrada por uma senhora de olhos tristes chamada Dona Jacira. Ela o olhou com desconfiança, como se ele fosse mais um a tentar explorar a desgraça da ilha, mas Elias não se importou. Ele estava ali a trabalho, não para fazer amigos. Na manhã seguinte, ele começou sua investigação. Conversou com pescadores na beira da praia. Ouviu histórias de luzes estranhas que sobrevoavam a ilha, relatos de barcos fantasmas e de pessoas que sentiram um estranho torpor antes de desmaiar. Tudo parecia uma fantasia. Histórias contadas por pessoas simples com o imaginário fértil. Mas, mesmo com todo o seu ceticismo, Elias não podia ignorar o medo real nos olhos de cada um que ele entrevistava. O medo era palpável, visível. Era a única coisa real em toda aquela história, ele pensava. Ele fotografou as casas com janelas trancadas, as portas barricadas, os rostos preocupados dos moradores. Uma realidade completamente diferente do que ele imaginava. O ponto de virada aconteceu na 7ª noite da sua chegada. Elias estava na pousada, revisando suas anotações e se preparando para escrever a primeira matéria, que seria publicada no dia seguinte. Uma matéria cética e despretensiosa, com um título impactante. Ele não tinha nada, nenhuma pista, apenas os relatos das vítimas e o medo, que por si só, não provavam nada. De repente, um grito agudo rasgou o silêncio da noite. Era o grito de seu José, o pescador que o tinha levado à ilha no seu barco. Elias correu para a janela e viu os vizinhos saindo de casa, com um rosto pálido de pânico. Eles o arrastaram para fora, dizendo que algo tinha acontecido na casa de seu José. O que ele viu lá, no quarto escuro do pescador, fez seu estômago revirar. Seu José estava deitado na cama, imóvel, com os olhos vidrados. Seu corpo estava coberto de pequenos pontos vermelhos, marcas de picada que formavam o desenho de um 7 na sua nuca. Elias sentiu um arrepio na espinha e sua mente, que até então estava focada em desmistificar, travou. Ele observou a cena, sentindo a razão se esvaindo. Não era histeria coletiva. Algo de fato estava acontecendo. E se o mistério não era quem estava atacando, mas sim o que era o 7º ponto.
Elias não era mais um observador. Ele tinha acabado de se tornar um participante. Deixe seu comentário abaixo e me diga o que você achou desta introdução e se acredita que Elias vai desvendar a verdade por trás do mistério da ilha. E não saia daí, porque a partir de agora, a história só vai ficar mais sombria. O pânico se instalou na ilha e Elias se sentiu como um intruso. Não havia mais a frieza do jornalista, mas a perplexidade de um homem que se deparou com algo que sua mente se recusava a aceitar. A cena no quarto de seu José, com os pontos formando o número 7, o assombrava. Ele se lembrou das histórias que ouviu nos dias anteriores. Histórias de desaparecimentos, de pessoas que simplesmente sumiram sem deixar rastros. Ninguém tinha uma explicação. As autoridades, ele sabia, simplesmente arquivavam os casos. Mas na ilha, as pessoas sabiam que os desaparecimentos e as mortes não eram aleatórias, mas sim parte de um ciclo de 7, que se repetia a cada 7 dias, a cada 7 pontos. Elias estava ali, no meio daquela realidade aterrorizante, e o seu ceticismo, que antes o protegia, agora o tornava vulnerável. Ele precisava de respostas. Sua investigação o levou a Dona Inês, a moradora mais velha da ilha. Ela tinha olhos fundos e a pele enrugada pelo tempo e falava em sussurros. Dona Inês era a guardiã das histórias de Colares, a única que se lembrava do passado sombrio que a ilha tentava enterrar. A princípio, ela se recusou a falar, temendo que Elias fosse mais um a profanar os segredos da ilha. Mas, após ele mostrar a foto do 7º ponto na nuca de seu José, ela cedeu. Dona Inês contou sobre um antigo ritual. Antigamente, ela começou, nossa gente vivia da caça e da colheita, mas a pesca era a nossa vida, e o mar sempre foi generoso. Até que um dia, a maré secou. Os peixes sumiram, a fome chegou. A miséria assolou a ilha. E o pajé da nossa tribo, um homem sábio, mas sedento por poder, decidiu fazer um sacrifício. Ele sacrificou 7 pessoas. Ele acreditava que a cada 7 vidas, a nossa gente seria abençoada com a fartura. Mas o ritual não funcionou. O sacrifício, ele nos traiu. E as vidas se perderam por nada. Elias ouvia a história com o gravador ligado, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensou na sua própria história, nas vidas que a sua irresponsabilidade tinha destruído. O político corrupto que ele incriminou com informações falsas acabou morrendo na prisão. A família do político o processou, o jornal o demitiu. A verdade para Elias tinha se tornado uma mentira e ele, o autor da farsa. Ele se via na história da ilha, na promessa de redenção que o pajé fez e que no final resultou em morte e destruição. Ele se sentiu conectado ao terror daquele lugar, como se as sombras da ilha e as de seu passado se misturassem. Ele continuou questionando Dona Inês sobre o que aconteceu após o sacrifício. O pajé, ele não morreu em paz. Ela continuou. Ele foi morto pela sua própria gente, que o culpou pela tragédia. E no seu leito de morte, ele amaldiçoou a ilha. Ele prometeu que a cada 7 vezes 7 anos, ele iria voltar para cobrar o que lhe foi tirado. A história parecia ser mais uma lenda, mas a coincidência das mortes com a contagem do tempo assustava Elias. Enquanto a investigação de Elias avançava, os ataques continuavam. O medo se transformou em uma raiva silenciosa. Os moradores da ilha começaram a se armar, a patrulhar as ruas à noite. Eles não acreditavam em maldições. Eles acreditavam que havia alguém por trás daqueles ataques, um assassino que se espreitava no escuro. A polícia local, por sua vez, estava mais interessada em silenciar os rumores do que em investigar os crimes. Eles ignoravam as marcas nas vítimas, os relatos de luzes no céu e as histórias sobre o chupa-chupa. Eles queriam que Elias fosse embora, que a mídia parasse de dar atenção àquele circo de horrores. Mas Elias não iria embora. Ele tinha uma missão, não mais a de desmascarar, mas de encontrar a verdade. Ele se sentia cada vez mais atraído pela escuridão da ilha, como se o passado dela e o seu tivessem se fundido. Elias se lembrava da sua antiga vida, da sua antiga noiva, Helena. Ela o tinha deixado, após o escândalo da reportagem falsa. "Você se vendeu, Elias", ela disse. "Você traiu a verdade." As palavras dela ecoavam na sua mente enquanto ele caminhava pelas ruas escuras da ilha. Ele se sentia como um espectro,
vagando por um lugar onde os fantasmas do passado, tanto dele quanto da ilha, se recusavam a morrer. E enquanto ele cavava mais fundo, ele percebia que a história da ilha era mais sombria do que Dona Inês tinha contado. Havia mais do que um ritual antigo e uma maldição. Havia um segredo que estava enterrado junto com as 7 vítimas do passado. O que ele estava prestes a descobrir faria a sua realidade desmoronar de uma vez por todas. Ele precisava estar pronto para o que vinha a seguir, e a cada passo, ele sentia que estava se aproximando do fundo do abismo. A investigação de Elias na ilha de Colares era uma corrida contra o tempo. Os ataques se tornaram mais frequentes. A cada noite uma nova vítima surgia, com os pontos vermelhos formando o número 7. O pânico na ilha se transformou em uma violência cega, com os moradores se voltando uns contra os outros. Eles acusavam os forasteiros e as pessoas que não eram da ilha pelos ataques. Elias era um alvo. Ele percebeu que precisava agir rápido se quisesse encontrar a verdade e sair vivo daquele pesadelo. A cada entrevista, Elias notava uma contradição. As histórias sobre as luzes e os ataques, mesmo com as marcas, pareciam contraditórias e o levavam a becos sem saída. Ele se sentia frustrado e sem esperança, como no seu antigo trabalho. Ele estava perdido, e a história que ele acreditava estar no controle estava o engolindo. Foi então que ele teve uma ideia. Ele lembrou de uma antiga caixa de registros da pousada, que Dona Jacira mantinha guardada em um baú velho. Os registros eram de anos, décadas de história sobre a ilha. Elias, com a sua capacidade de investigação e sua mente analítica, pediu para que Jacira o deixasse dar uma olhada. Ela, mesmo com desconfiança, cedeu, e ele passou a noite folheando os registros antigos. No meio de tantos nomes e datas, ele encontrou uma anotação que o fez parar. Em um registro de 1978, havia uma entrada sobre o fenômeno, descrevendo ataques semelhantes aos que estavam acontecendo agora. Mas havia um detalhe crucial. A anotação dizia que os ataques só pararam quando um grupo de estrangeiros saiu da ilha. Elias se lembrou da história de Dona Inês sobre o ritual, mas a sua mente, de jornalista, o levou para um caminho mais lógico. Ele começou a ligar os pontos. O ano do registro, 1978, era exatamente 25 anos após o ritual que Dona Inês tinha falado. Ele sabia que 1978 foi o ano em que a Operação Prato, uma investigação militar para o fenômeno, foi feita em Colares. Os ataques pararam. Elias ligou os pontos e percebeu que as mortes só paravam quando um grupo de pessoas, que não eram da ilha, partiam de lá. Ele começou a perceber que havia uma coincidência, um padrão, que se repetia a cada 25 anos. As mortes só paravam quando uma alma era levada para o sacrifício. Elias, então, começou a procurar por registros de desaparecimentos na ilha. Ele descobriu que, a cada 25 anos, coincidindo com os ataques, uma pessoa de fora da ilha, um forasteiro, desaparecia sem deixar rastros. Ele não foi a única pessoa a desaparecer. Havia outros, um a cada 25 anos. O último havia sumido em 1993, 25 anos depois de 1978. Elias fez as contas na sua cabeça. Se a sua teoria estivesse correta, o próximo desaparecimento seria em 2018. E ele estava em 2018. Ele era o próximo. Elias sentiu o pânico tomando conta de seu corpo. Ele estava prestes a se tornar a próxima vítima. Mas ele não era do tipo que se entregava. Ele precisava de mais provas. Ele precisou descobrir o que as vítimas do passado tinham em comum. Ele notou que todas as vítimas do passado e do presente eram pessoas com algum tipo de trauma, que carregavam cicatrizes emocionais. Elas eram as almas que o fenômeno estava procurando. A partir de agora, o jogo virou. Elias não era mais o caçador. Ele era a caça. Elias sabia que era a próxima vítima. Mas ele não se entregaria. Ele precisava de um plano. Ele tinha a teoria de que o fenômeno não era sobrenatural, mas sim o resultado de um ritual antigo que precisava de sacrifícios para se manter vivo. O ritual, que ele acreditava ser uma farsa, era real. A cada 25 anos, os descendentes do pajé se reuniam para realizar o ritual. Eles marcavam as vítimas com o 7º ponto para purificar a ilha
e a cada 7 dias, uma nova morte, até que uma vítima, um forasteiro, fosse sacrificado para encerrar o ciclo. E ele, Elias, era a vítima perfeita. Um forasteiro, com um passado traumático. O homem perfeito para o sacrifício. A história que antes era apenas uma farsa, era agora uma realidade assustadora. E a caça tinha começado. Elias decidiu que o plano era simples. Ele confrontaria os descendentes do pajé. Ele sabia onde eles se reuniam. Os registros da pousada de Dona Jacira que ele folheou mostravam que a última vítima, em 1993, foi morta em um antigo armazém, que agora estava abandonado, a 7 quilômetros da cidade. Elias, com a sua mente analítica, ligou os pontos. 7 vítimas, 7 dias, 7 quilômetros. O padrão era claro. Ele precisava ir até lá, confrontar os assassinos e salvar a sua vida antes que o seu tempo se esgotasse. O que ele não sabia era que ele não estava sozinho. O fantasma de seu José, a última vítima, o guiava. Sua alma assombrada queria vingança. Elias pegou a velha lanterna da pousada e caminhou pela mata, em direção ao armazém abandonado. O ar estava pesado, com cheiro de terra e mofo. A cada passo, ele sentia que estava se aproximando da verdade, mas também da sua morte. Ele entrou no armazém e se deparou com uma cena aterrorizante. No centro do lugar, havia uma espécie de altar improvisado, com símbolos estranhos. Ele viu sangue, ele viu restos de animais e ele viu, pendurado em uma corda, o corpo de um homem que tinha os mesmos pontos de Sete que as vítimas. Elias estava com a lanterna na mão, tremendo de medo, mas a adrenalina o fazia seguir em frente. Ele ouviu um barulho atrás dele e, quando se virou, se deparou com Dona Jacira, a dona da pousada, com uma faca na mão. Ela era uma das descendentes do pajé. Ela o encarou com os olhos injetados de ódio e disse: "Você não deveria ter vindo, Elias. Você profanou o nosso segredo. Você tem o sangue na sua mão. Você é o sacrifício perfeito. O pajé nos deu a oportunidade de nos livrar de todo o mal que nos assola. A cada 25 anos, nós sacrificamos um forasteiro para que a ilha possa viver em paz. Você será o 7º sacrifício, o último. Depois de você, a maldição vai se quebrar. Você vai trazer paz para nós, Elias, e para si mesmo. O seu sangue vai purificar essa terra." Elias se sentiu encurralado, mas ele não se entregou. Ele percebeu que a sua redenção não era em vida, mas na morte. Ele não podia permitir que ela o sacrificasse. Ele era a chave para a paz da ilha. Ele sabia que o que ele tinha feito no passado o tinha levado até ali. Ele tinha traído a verdade, e agora, a verdade o estava cobrando. A sua vida era a moeda de troca. Ele usou a faca que ele carregava para se defender. Ele entrou em uma luta pela vida com Jacira. Ele se sentiu fraco, e a cada golpe que ele recebia, ele se lembrava do rosto de Helena, do pai de família que morreu na prisão. A cada golpe, ele se lembrava do que ele tinha feito. Ele sabia que o que ele tinha feito era imperdoável. No meio da luta, Elias tropeçou e caiu no chão, e a faca de Jacira caiu de suas mãos. Ele se arrastou, e com as poucas forças que ele tinha, ele conseguiu alcançar a faca. Jacira, com os olhos injetados de ódio, o encarou. E ele, com um último suspiro, enfiou a faca no próprio peito. Ele caiu no chão e sentiu o corpo se esvaindo. Ele sabia que a maldição não terminaria com a sua morte. Ele sabia que a cada 25 anos, a ilha teria que sacrificar alguém. Ele sabia que a única maneira de salvar a ilha era se o sacrifício não fosse feito. Ele tinha que quebrar o ciclo. A morte de Elias não foi em vão. Os policiais, alertados por Dona Jacira, que ao ver a cena, se sentiu culpada e entrou em choque, encontraram o corpo dele no armazém e o de seu José pendurado no altar. Dona Jacira confessou tudo: o ritual, as mortes, o sacrifício. A maldição de Colares não era sobre uma criatura sobrenatural, mas sim sobre o medo e a superstição de um povo que, por décadas, acreditou que a única maneira de viver em paz era fazendo sacrifícios. A reportagem de Elias, escrita por ele nos seus últimos momentos de vida, foi publicada postumamente. Ela se tornou a última obra-prima dele. Uma reportagem que mostrava a verdade, sem medo, sem artifícios. Ele tinha se redimido.
O ciclo foi quebrado, mas a memória permaneceu. A ilha de Colares se transformou. O medo se foi e a esperança de um novo recomeço surgiu. A lenda do chupa-chupa se dissipou e os moradores da ilha passaram a viver em paz, sabendo que a sua história não seria mais marcada pelo sangue. O fenômeno foi desvendado. Não havia luzes, nem criaturas, apenas o eco de um ritual antigo que se recusava a morrer. Elias, o jornalista desacreditado, morreu, mas a sua história, a sua reportagem, mudou o destino de uma ilha inteira. Ele era um homem com a vida manchada, que buscou a redenção e a encontrou na morte. Sua última reportagem foi uma mensagem para todos nós. A verdade é a única coisa que nos liberta, mesmo que a nossa vida seja o preço a ser pago por ela. A ilha de Colares e a sua maldição agora são apenas uma lenda, um eco do passado. Mas o fantasma de Elias, o jornalista que se sacrificou pela verdade, ainda vaga pela ilha como um lembrete de que o passado, por mais sombrio que seja, precisa ser confrontado e a verdade precisa prevalecer.